E só que chegou uma hora e ele falou, não, lá estamos morrendo. Por quê, pajé Jerônimo, né? Por que morrendo? Colocaram gado nas nossas nascentes, veneno nas plantas, os rios estão podres. E eu olhei as águas ali, eles tomavam água de dia, mas não podia mais porque não dava nem para tomar banho, porque a água estava toda envenenada, suja. Aqui com uma visita especialíssima, nosso arcebispo Dom Vilar, aqui no estúdio da Jovem Pan, no Plaza Avenida. Ele veio contar um pouquinho sobre a nossa cidade receber, né, a criação da arquidiocese aqui de São José do Rio Preto, e ele nomeado arcebispo. Então ele vai contar um pouquinho pra gente da história dele, como ele chegou aqui em Rio Preto há 3 anos atrás, e agora essa novidade também, todo o trabalho que ele está fazendo aqui na comunidade. Bem-vindo, arcebispo Dom Vilar, a palavra é sua, fica à vontade. Muito obrigado, Kátia, bom dia Mateus, bom dia André Botelho. De fato, estamos vivendo um tempo de graça, né, de ser privilegiado agora com a diocese de São José do Rio Preto, ser chamada arquidiocese, né? E é um caminho feito de um modo muito bonito, porque desde Dom Rani, em 2000, quando foi criada Catanduva como diocese, era prevista a possibilidade de criação dessa arquidiocese. Depois, em 2010, os bispos da época assinaram a pedido assim, para o Papa, né? Então, foi considerado, mas em 2016, criando Votuporanga, não foi ainda possível. E assim, nós estamos, desde que eu cheguei, respondendo às questões, né, de atualização desse pedido, com todos os bispos atuais, e também um levantamento patrimonial desses 3 anos, as atas todas, né, que a diocese tem. Então, agora sim, foi efetivado, foi possível anunciar, e agora, dia 9 de julho, teremos a instalação ou criação da Arquidiocese de São José do Rio Preto. Antes, estamos aí nos organizando para ir até Roma e, junto ao Papa Leão, receber o pálio, né, que é o sinal específico do arcebispo, que tem a comunhão com o Papa, com seu magistério, né, com seu pastoreio, e também com os bispos da região, todos pastores, né, do rebanho. Então, nessa comunhão. Agora, é bonito ver esse momento, mas a gente tem uma história. Por exemplo, mas como é que é isso? Chega a ser arcebispo, você é uma nomeação do Papa, é um processo todo, né? Eu digo, como eu tive a experiência dos meus pais, muito religiosos, de participação diária na igreja, missa, reza do terço diário, meus avós, né, que eu admirava muito, cuidava em Guardinha, onde a gente era distrito, né? E lá ele cuidava da igreja, as minhas tias das rezas diárias. Então, essa experiência marcou profundamente. Quando eu entrei no seminário aos 11 anos, eu via a experiência rica dos salesianos, né, que viviam junto aos jovens, às crianças, era a escola, a universidade, mas obras sociais de vários tipos.
Então, isso me marcava profundamente. O estilo também preventivo, né? Não repressivo. Mais a bondade que atrai, né? Do que as normas, as regras, a tensão, né? Do controle disciplinar. Então, esta maneira cativa. E é São João Bosco, pai e mestre dos jovens, é inspirado também em outros, né, santos, como São Francisco de Sales, a doçura, a bondade, né, o doutor da caridade. E também São Felipe Neri, sempre alegre, contagiante, né, reunia o povo de rua, né, as crianças, jovens, e dava instrução, profissionalização, como Dom Bosco, né? Assim, inspirou-se em São Felipe Neri, São Francisco de Sales. E na vida salesiana, ter a possibilidade de estudar em Roma, de 81 a 86, para mim foi uma coisa marcante profundamente, porque ali estar diante de São João Paulo II, né, muitas vezes como acólito, como diácono, e ver ali na minha frente Santa Madre Teresa de Calcutá, hoje já são santos declarados, né? Mas quantos outros que estavam ali vindo de todo o mundo, cardeais, fundadores de congregações, de movimentos eclesiais, é uma experiência única. Hoje vai caindo a ficha, né? De repente a gente vê que, além de São João Paulo II, Santa Madre Teresa de Calcutá, outros estão a caminho dos altares, que morreram, né? Mas mesmo que não tenham morrido, como Kiko Arguello, por exemplo, do Neocatecumenato, e eu fico impressionado que todos os encontros de Jornada Mundial da Juventude ele está, e no final reúne o chamado convite para os jovens do Neocatecumenato, que eles levam todos nesses encontros, quantos, aqui também de São José do Rio Preto, né? Santuário das Almas, nas Jornadas Mundiais da Juventude em que eu estive como representante da juventude no Estado, né? E pela Comissão Nacional, a gente está lá e vê aquele convite um dia depois do término da jornada, em que enche estádio. Aí, ao convite, os jovens, muitos que estão ali definindo um projeto de vida, as jovens, muitas que estão definindo o seu projeto de vida. Impressiona como existe uma profundidade no acompanhamento vocacional de um movimento como esse. Agora, é muito bonito ver, né, a experiência que a gente teve lá em Roma de poder ser acólito do Papa. Eu estava com o báculo de São João Paulo II, quando terminou o Ano Santo da Redenção em 83 para 84, e a cruz peregrina, né, da Jornada Mundial começou lá, porque foi a cruz do Ano Santo da Redenção, que foi dada aos jovens da comunidade de São Lourenço de Roma, que cuidava do povo de situação de rua, né? Então começou assim, a peregrinar. E eu me lembro que quando estava no Mato Grosso como bispo lá, eu fiquei responsável do trajeto da cruz peregrina, e imagina. E aí, como bispo, a gente acompanhou ali as dioceses, né, do Mato Grosso, né? Então, veja as ligações que tem, né? Outra coisa que me lembro, quando eu chego em Roma, o Papa São João Paulo II estava no hospital depois do atentado do turco Aliaca, que atirou para matar. E ele está lá, se recuperou. Ao sair do hospital, depois de uns dias, foi visitar o turco, certamente para não só pedir perdão, mas quem sabe ajudar em alguma outra coisa, né? Sigilo total, porque só ele, Deus, sabe. Mas, ao chegar no presídio Rebíbia, o nosso Instituto Salesiano era na frente. 60 pessoas, saímos e até saudamos o Papa ali. Um momento histórico como esse, né? Também, né? Depois, o Papa levou a bala para Fátima, está lá na coroa de Nossa Senhora de Fátima. Foi no dia 13 de maio, né? Então eu conto essas histórias assim porque marcaram profundamente a vida da gente, né? De estar lá e presenciar estas realidades, né?
É claro que há muitas outras realidades, né, que a gente podia contar de lá, em relação, por exemplo, aos salesianos do mundo inteiro, né? Só na minha comunidade eram 18 países. E depois, ao voltar, fui ordenado em Batatais, né, no dia 9 de agosto de 86. E foi bonito porque já fui trabalhar em Pindamonhangaba, seminário menor. Logo no ano seguinte, fui responsável da filosofia, né, 3 anos depois. Fui 8 anos na teologia em São Paulo. E 9 anos mestre de noviço em São Carlos. E foi após toda essa caminhada de formador, junto a obras sociais, seminaristas sempre fazendo estágios pastorais, nas realidades juvenis, aí eu vim para São Paulo, e em São Paulo é que eu tive uma experiência de ser exclusivamente pároco, porque eu já fui pároco em São Carlos, mas era também mestre de noviços, né? Ali não. Pároco, na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do Bom Retiro, ao lado da Cracolândia, metrô Tiradentes, ali. O Instituto Dom Bosco do Bom Retiro, que atendia 2.700 jovens em vários períodos, nos 3 períodos, e também alguns assim, adultos, né? E uma experiência riquíssima. Só que logo em seguida fui transferido e nomeado bispo lá para o Mato Grosso, né? Na Diocese de São Luís de Cáceres. Então, essas experiências marcam profundamente, né? Agora, um capítulo à parte é o Mato Grosso. Você vai visitar aquelas comunidades indígenas catolicíssimas, né? Você encontra lá um pajé, Jerônimo, que ele cuida das plantas, né? E diz: São João Batista me ensinou a como cuidar do meu povo com as plantas. E aí ele falava com muita fé, com muita devoção, né? E o povo ia a ele. E eu até, na celebração, convidei para falar, o povo o venera, né? Uma pessoa de muito respeito, né? E só que chegou uma hora e ele falou: Dom Vilar, estamos morrendo. Por quê, pajé Jerônimo, né? Por que morrendo? Colocaram gado nas nossas nascentes, veneno nas plantas, os rios estão podres. E eu olhei as águas ali, eles tomavam água, mas não podia mais, porque não dava nem para tomar banho, porque a água estava toda envenenada, suja, assim, olhando lá, então não dava mesmo. Aí até os salesianos de Cuiabá, lá da obra Santo Antônio, uma obra social, foram fazer poços semi-artesianos para eles poderem, ao menos, beber água. Aí eu entendo, o povo indígena, ele é um com a natureza. E você, por exemplo, mata as aves, os peixes, os animais, eles são um com isso, né? Eles preservam toda a questão, as plantas, né? Então, se você que está morrendo, ele fala: estamos morrendo. Aqueles que sempre cuidaram do país antes que houvesse a conquista, a dominação europeia, né? E aí? Então nós desconsideramos, porque o que importa é o dinheiro, né? Então nós vemos as guerras também nessa mesma linha, né? Então esta compreensão que eu tive no Mato Grosso dos indígenas me ajudou muito. E também a experiência dos quilombolas, aquelas comunidades negras que não precisa de luxo, não. Eles vivem bem ali em comunidade, se ajudam, a cultura, né, que eles têm, eles fazem lá a experiência do congado, né, aquelas danças, as festanças, que em mês de julho é só festa, que eles usam para São Benedito, Santa Mãe de Deus, Santíssima Trindade, Divino Espírito Santo. Eu ficava admirado que eles usavam cadernos com letras bonitas, né? Aquelas senhoras matronas, né? Com todo o respeito que as comunidades dão a elas, e elas, nossa, com toda a unção, né? Propriedade, orientam as orações daquele povo lá. Aí vem as sem terra, por exemplo. Que coisa maravilhosa ver ali aquele povo que vai buscar um pedaço de terra para manter. Mas organiza-se em comunidades, faz cooperativa, ajuda a valorizar o que produz, então se organiza para vender na cidade, e sempre a preço, baixo custo, né?
quando vive essa solidariedade. Também aproveitando de coisas que se produzem solar, que em geral não tem saídas, né? Aquelas cumbaru, por exemplo, aquelas castanhas assim duras. Eu nunca tinha visto aquilo, mas eles têm. E assim outras, de palmeiras de vários tipos, né? Que produzem. E a maneira também de lidar com peixe, né? Ali é como produzir as coisas. Então é interessante a maneira comunitária de fazer tudo isso, né? Eu não conhecia Rio Preto, a não ser de passagem, quando nos 8 anos de Mato Grosso, eu vinha de férias para minha família em Batatais, passava. Eu vi uma cidade bastante significativa, né? Em relação às outras que eu passava, muito bem. Só que chegando aqui a gente vê, né? Que cidade de referência para todo o Noroeste, mas também os estados circunvizinhos. Depois é referência, São Paulo, Brasília, Goiânia, Minas, também o norte, né? Sim. Aí passa a BR aqui, passa, né, todo esse caminho. É interessante ver agora também aeroporto, agora mesmo o Aeroporto Internacional de Olímpia, aprovado agora, está aqui, né, pertinho. Então nós vemos que Rio Preto é um local privilegiado, assim, de referência. Bom, para a igreja, eu vi, né, a gente tem que olhar a história. Desde Dourani, aqui se pensava uma arquidiocese, quando foi criada Catanduva, há 25 anos atrás, portanto. Então era uma possibilidade. E então você vê, é uma cidade referência, uma diocese referência para as outras, né? Que era Ribeirão Preto para 9 dioceses, e agora, pensando na criação desta diocese, 9, fica 4 para Ribeirão Preto, Franca, Jaboticabal, São João da Boa Vista, onde eu estive 6 anos, e com Ribeirão Preto. E aqui, São José do Rio Preto, com Barretos, Catanduva, depois Votuporanga e Jales, né? Então, e o que isso significa? Que, de repente, a arquidiocese, ela está no centro da província eclesiástica para se organizar pastoralmente, né? Para se ajudar, diante também de demandas, necessidades que as outras dioceses têm, às vezes numa situação limite de transferência. A referência é a arquidiocese, né? Ou algumas necessidades que elas põem, né? Depois nós temos já um caminho feito, a gente chamava RP1, RP2. RP1 por Ribeirão Preto, RP2 por São José do Rio Preto. Então já se organizava, e isso facilita muito a criação da arquidiocese, porque já tinha o quê? Nós tínhamos um fórum social, e que vamos todo ano mantém, que é próprio daqui, né? Era RP1, agora arquidiocese. Depois também a formação dos padres, aqui o centro de estudos, né? Em que todos estudam, 5 dioceses juntas. E depois a casa de formação tem 4, Jales tem a parte, mas trabalhamos juntos como formação também. O tribunal eclesiástico, né, trabalhamos processos de nulidade matrimonial, as questões todas, que já tem um caminho bonito e deu passos gigantescos, né, recentemente. Então isso vai encaminhando, né, toda a organização da diocese, da arquidiocese. O pálio é uma espécie de gola, né, uma pequena estola de lã do arcebispo, e ele pode usar em todas as celebrações conjuntas, né? Como arcebispo. Então você vai fazer uma ordenação, vai fazer uma celebração em alguma diocese da província, né? Mesmo dentro da própria sede, São José do Rio Preto, as celebrações todas, o pálio, em sinal de comunhão com o Papa, o pastoreio do Papa, né? Como vigário de Cristo, como sucessor de Pedro, como centro de unidade da fé, né? E também da pastoral, dos cuidados, né? que toda a igreja deve ter em relação não só a dentro da igreja, mas ao mundo, né?
como uma profecia mesmo. Sim. Depois, a experiência dos bispos da arquidiocese. Então, nós podemos dizer que o Palio congrega, une, né, nesse mesmo pastoreio que cada um exerce ali, mas nessa unidade. Também temos várias coisas que podemos fazer em conjunto. É só determinar, né, planejar para a gente ir caminhando nessa direção. A nomeação já estava feita pelo Papa Francisco. A carta que todos os bispos atuais assinaram, né, vendo as outras que já tinham sido encaminhadas anteriormente, e agora o levantamento patrimonial desses 3 anos em que estou à frente da diocese, e as atas, né, do Conselho de Presbítero, Colégio de Consultores, Conselho Econômico, eles receberam tudo isso. Mandaram para a Congregação dos Bispos em Roma, e eles também deram aval, e aí o Papa assina. Papa Francisco já tinha permitido, ia ser publicado no dia 25 de abril, que é o quê? A semana em que ele morreu. 21, 25 não foi porque ele morreu. E aí a nunciatura tinha falado assim, olha, ele morreu, não será publicado agora, dia 25, mas apenas eleito o novo Papa, aí foi eleito o Papa Leão, vai ser o primeiro gesto. Entendi. Ele foi o primeiro gesto, porque já estava tudo encaminhado. Então, foi confirmado, né? Com segunda-feira de manhã, começando tudo, já recebemos a comunicação sigilosa, né? Não podemos publicar na mídia e esperar 10 dias. Oh, que silêncio! Dia de Santa Rita. Santa Rita de Cássia, 22 de maio. Foi publicado, né? E agora a gente já pensa aí nessa ida a Roma, dia 29 de junho, dia de São Pedro e São Paulo, dia do Papa, dia em que todos os arcebispos nomeados durante um ano recebem o pálio das mãos do Papa Leão. E eu estou encantado de ver como a mídia correspondeu. A gente só tem a agradecer. E no dia aqui da comunicação, né, nós vamos manifestar a nossa gratidão. Aí no funeral de Francisco, o conclave que elegeu Leão, né, o Papa Leão, e também essa situação da arquidiocese, né, que agora será criada no dia 9 de julho. Então a gente só tem a agradecer por vocês, né, colocarem assim a nossa versão também de tudo isso, né? A gente cada vez mais vai se admirando que o Espírito Santo de Deus faz em cada um de nós. E também eu faço as visitas pastorais, como ele lembrou há pouco, e cada visita, agora 40 visitas, né, de 72 paróquias que temos, em 26 cidades, né, aqui dessa diocese. Cada lugar é uma descoberta, de ver a riqueza que cada padre representa, né, de cuidar de sua paróquia, das comunidades pastorais, movimentos, serviços, uma paternidade mesmo, né? De estar ali. Depois, quantos leigos maravilhosos, a gente vê agora belas construções, etc. Mas como foi uma senhora de 80 anos, de 90 anos, que a gente visita e vai de encontro? Eu vi aqui quando era só árvore, a gente, debaixo das árvores a gente reunia, depois fizeram um barraco, depois fizeram aí começaram as casas, e aí fizeram a primeira capela, aí foi mais para frente. Olha, para chegar ao que temos hoje, nessa Rio Preto, tão próspera, né? Aqui foram pioneiros, né? Os desbravadores, né? Sim, sim. Também em relação a cada paróquia tem a mesma história. Então eu gosto de ouvir a história destas pessoas que mostram fé, que plantaram sementes, né? Cultivaram. A gente está colhendo tanta coisa, mas fica um desafio da gente continuar plantando, cultivando, com o mesmo zelo, semeando, com o mesmo zelo que eles tiveram. Por isso que a gente aprende muito, né? Desses nossos pais da fé, né? Pessoas simples, humildes, né? Sofridas, né? Mas que vale a pena a gente ver, né? Brilhando os olhos, ainda mais de encontro com a gente. O que a gente representa? É Cristo, né? Exato. A figura do Papa, do Bispo, o que é? Né? De um padre que está ali, né? É Cristo para eles, não é outra coisa, né?
Então é bonito a gente se reunir em família, né? E a gente faz as comunidades eclesiais missionárias, incentiva, né? A iniciação à vida cristã, vai ter batismo, eucaristia, crisma, matrimônio, né? Um catecumenado, não um cursinho, pá! Não, é a vida toda. Estamos sempre aprendendo. Bispo também. Cada nova situação é uma aprendizagem. E o que Deus pede da gente? Pouco, né? De tudo que Ele dá. Então a gente vê isso também, né? Na confiança, da providência das pessoas simples, humildes. Temos a Cruzeiro do Sul, a Igreja Irmã na Amazônia, que nós assumimos, e de repente o bispo de lá, pela carência, nos suscitou algo, e nós fomos com 3 padres numa primeira expedição, já são 10 expedições que fizemos nesse tempo. Daqui de Rio Preto? De Rio Preto, daqui. Uau, os 3 padres, o André também como leigo já foi, o Natan como leigo já foi, outros leigos foram, diáconos, religiosos, depois os padres, 10 expedições. E, agosto passado, nós fomos lá com o coordenador de pastoral, o Padre Caputo, e um convênio de 2 anos, de 6. 2 padres, 2 do Instituto, 2 diocesanos, 2 do Instituto, e 2 religiosos estão lá, fazendo essa experiência. Então, a Amazônia, nós temos já os barcos hospitais do Frei Francisco, atendendo. E temos também experiência de várias igrejas irmãs daqui do Sul e tal. E nós também estamos fazendo essa experiência, né? Então, veja assim, somos discípulos missionários, vivendo a nossa fé. Primeiro discípulo, estamos sempre diante do mestre aprendendo. Mas missionário, não adianta a gente ter doutorado para levar a missão, a mensagem do Evangelho. Não, o pouco que temos já é muito para quem nada tem. Então, missão na igreja é aquilo que os apóstolos dizem, ide, fazei discípulos meus, né?